Olá, hoje nós vamos para o capítulo 28 do livro do profeta Isaías. Nós começamos com este capítulo, as profecias relativas a Judá e Israel. Dos capítulos 28 ao capítulo 33, capítulo 28 ao capítulo 33, nós temos as profecias, os oráculos que se referem a Judá e Israel. Este capítulo 28 é um capítulo que se aplica a Samaria. Samaria é a capital do Reino do Norte. Nós temos o Reino do Norte e nós temos o Reino do Sul. O Reino do Norte nós costumamos chamar de Israel. O Reino do Sul nós costumamos chamar de Judá. Capital do Reino do Sul, Jerusalém, onde está o templo. Capital do Reino do Norte, Samaria. Na Samaria, no Reino do Norte, nós temos uma linhagem de reis que não descendem de Davi, ou seja, eles se distanciaram da linhagem davídica, além de se deixarem levar por muitas idolatrias. No Reino do Sul, nós temos a linhagem davídica que foi mantida intacta. A capital é Jerusalém. Então, a partir de agora, teremos os oráculos, as profecias em relação a Judá e Israel. Hoje, Samaria, contra a Samaria. Dá um like no vídeo, compartilha esse canal, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. Isso, quero agradecer você pelos comentários, pelos que vocês escrevem nos comentários. Infelizmente eu não tenho muito tempo para a gente fazer comentar com vocês tudo que vocês escrevem, mas eu leio todos, viu? Leio todos e agradeço imensamente. Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Nós vamos, neste momento, ler, o capítulo e aprofundar o capítulo 28. Como eu disse, 28 é uma profecia contra a Samaria. Ai da coroa pretensiosa dos embriagados de Efraim e da flor murcha que faz ostentação de seu ornato, dominando o vale fértil, de homens vencidos pelo vinho. Eis que vem, por ordem do Senhor, um homem forte e poderoso, como chuva de pedras, um furacão destruidor, como trombas de água que se abatem com violência, precipita tudo por terra. Será pisada aos pés a coroa pretensiosa dos embriagados de Efraim. E a flor murcha que faz ostentação no seu ornato, dominando o vale fértil, será como o figo prematuro antes do verão, que a gente vê, logo colhe e apenas o tem na mão, já o devora. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será uma coroa resplandecente, um diadema esplêndido para o resto do seu povo, um espírito de justiça para o juiz que faz parte do tribunal e de valentia para aqueles que rechaçam as portas do inimigo. Mas também estes titubeiam sob o efeito do vinho, alucinados pela bebida. Sacerdotes e profetas cambaleiam na bebedeira, estão afogados no vinho, desnorteados pela bebida, perturbados em sua visão, vacilando em seus juízos. Todas as mesas estão cobertas de asqueroso vômito, não há sequer um lugar limpo. A quem pretende ele ensinar a sabedoria? A quem quer fazer compreender as revelações? A meninos apenas desmamados que acabam de deixar o seio? É ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, norma sobre norma, norma sobre norma, ora para cá, ora para lá. Pois bem, será por gente que balbucia, será numa língua bárbara que o Senhor falará a esse povo. Por mais que se lhes dissesse, eis o repouso, deixai repousar aqueles que está fatigado, é o momento de estarem calmos. Eles nada quiseram ouvir, por isso a palavra de Deus lhes vai dizer: ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, norma sobre norma, norma sobre norma, ora para cá, ora para lá.
a fim de que caiam de costas e se despedacem e sejam apanhados no laço e presos. Escutai, pois, gracejadores, a palavra do Senhor, vós que governais esse povo que está em Jerusalém. Fizemos um pacto com a morte, dizeis vós, uma convenção com a morada dos mortos. A inundação passará sem atingir-nos, porque fizemos da mentira um abrigo e da perfídia um refúgio. Por isso o Senhor Deus lhe diz: eu coloquei em Sião uma pedra, um bloco escolhido, uma pedra angular preciosa de base. Quem confiar nela não tropeçará. Tomarei o direito por fio de prumo e por nível a justiça. O granizo derrubará o abrigo da mentira e as águas inundarão o refúgio ilusório. Vosso pacto com a morte será quebrado, vosso entendimento com a morada dos mortos não subsistirá. Quando a onda transbordante passar, sereis por ela esmagados. Cada vez que ela passar, vos arrebatará, porque ela passará cada manhã, de dia e de noite, e aí só haverá terror na interpretação de oráculos, porque o leito será muito curto para que alguém se deite nele, e o cobertor muito estreito para que alguém se cubra com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Farazim e fremirá como no vale de Gabaon para concluir a sua obra singular, para executar seu trabalho inaudito. Assim, pois, cessai de zombar para que os vossos grilhões não se apertem, porque eu ouvi uma sentença de ruína por ordem do Senhor dos Exércitos contra toda a terra. Aplicai os ouvidos para ouvir a minha voz, sede atentos para escutar a minha palavra. Porventura o trabalhador trabalha sempre para semear? Cava e amanha incessantemente o seu terreno? Acaso, depois de ter aplainado a superfície, não espalhará aí a nigela e semeará o cominho? Ele lançará aí o trigo e a cevada, e a espelta a eito. É o seu Deus quem o instruiu, quem lhe ensinou o costume, pois não será necessário pisar a nigela com a grade, nem passar a roda do carro sobre o cominho, mas a nigela será batida com o pau e o cominho com a vara. É preciso triturar o trigo? Não se bate indefinidamente. Uma vez que sobre ele passe a roda do carro, joeira-se sem triturá-lo. Isso também vem do Senhor, admirável é seu conselho e alta sua sabedoria. Muito bem, você já percebeu que quando nós temos uma profecia, um oráculo e tal, o profeta usa de muitas palavras e muitos símbolos. Por isso que é importante a gente se localizar nesse momento. Muito bem, nós nos localizamos nesse momento quando? Nós estamos aqui, gente, no período em que a Samaria foi tomada. Então o profeta faz uma referência à Samaria que foi tomada. Quando que Samaria foi tomada? A queda da Samaria? 722. Quem tomou Samaria? O rei Sargão. O rei Sargão da Assíria. A gente tem que lembrar o seguinte: primeiro a Síria está descendo. Você está acompanhando? A Síria está descendo, invadindo, tenta apoio com um, tenta apoio com outro. As nações embaixo tentam se coligar, né? É Egito coligando com Israel, com o pessoal da Síria, de Damasco e tal. Só sei que está essa confusão toda. Mas a Assíria é um exército poderosíssimo, conquistadores terríveis e vem descendo. No ano 722, o rei Sargão dominou a Samaria, conquistou Samaria e arrasou com a Samaria e levou todo o pessoal deportados para a Síria. Mais tarde, Senaqueribe, que vai ser outro rei da Síria, vai tentar invadir Jerusalém em 701. Não vai conseguir, mas vai conseguir conquistar muitas cidades de Judá, tá bom? Então nesse contexto é que o profeta Isaías vai chamar a atenção. O profeta Isaías tem claro para ele: Deus usa a Assíria, um conquistador
um rei perverso, para chamar a atenção do seu povo, que se desviou do caminho, bandeou-se para a idolatria e não foi fiel. Então, Isaías vê claramente que Deus permitiu que o seu povo fosse invadido por um conquistador e levasse esse povo deportado para colocar este povo no caminho. É esta a visão do profeta. Muito bem, a profecia hoje fala da Samaria, por quê? No início você já percebe ele dizendo: a coroa pretensiosa dos embriagados de Efraim. O reino do norte era também chamado de Efraim, os efraimitas, porque era aquela porção do reino do norte foi dada aos filhos de José, Efraim, Manassés e tal. Então, de forma generalizada, o pessoal do norte era chamado de efraimita. E dizia, né, uma coroa pretensiosa, porque Samaria era muito pretensiosa. Pretensiosa de querer ser capital, de querer ser templo, de querer ser tudo, embora não tivesse templo, né? E da flor murcha que faz ostentação no seu ornato, dominando o vale fértil. Então, por aí você sabe, está falando de quem? Da Samaria. Porque a Samaria ficava no monte, que dominava o vale fértil, né? E o próprio profeta chama a atenção dos embriagados de Efraim. Então a gente sabe que está falando da Samaria. E diz que a Samaria vai murchar toda a sua ostentação. Será colhida como um figo, né? Como um figo temporão, né? Um figo prematuro. Geralmente, o figo prematuro, o tempo da colheita é mais em julho do figo, né? Mas às vezes alguns figos ficavam maduros antes e quando ele aparecia, ele era logo tomado e comido, né? O figo prematuro. Então, o profeta faz uma comparação. Esta coroa pretensiosa de Samaria vai murchar e vai ser colhida como um figo prematuro, ou seja, vai colher como um figo prematuro. Mas aí, olha que interessante, aí o Isaías dá uma também em Jerusalém, mas esses também titubeiam com o efeito do vinho, não só o pessoal do norte, pessoal do sul aí, ó, de Jerusalém também, tá ficando tudo desnorteado, cuidado, hein? O que aconteceu com a Samaria pode acontecer com vocês, e vai acontecer depois no ano 701, né? E aí ele chama atenção, e aí é o momento em que Isaías chama a atenção para uma coisa. Olha aqui, dizendo assim, será por uma... Onde está? Pois bem, será por gente que balbucia, será numa língua bárbara que o Senhor falará a esse povo. Ou seja, que língua bárbara? A língua dos assírios. Será pela língua bárbara, não será pela língua do povo de Deus, será por uma língua bárbara. Ou seja, dizendo... Deus vai usar os assírios para endireitar esse povo. Depois o texto continua e em determinado momento do texto nós vamos ver algo maravilhoso. Isaías é um profeta messiânico. No meio desta confusão, desse imbróglio, ele cita a pedra angular. Em Sião, em Jerusalém, vai surgir a pedra angular. E aí, nós entendemos que ele está falando de um tempo novo, de um Messias que há de vir. E que depois, o próprio Evangelho vai dizer, a pedra rejeitada tornou-se a pedra angular. Depois Romanos também vai citar esse mesmo texto, relacionando esse a Jesus. Muito bem, e aí termina o texto de hoje, falando que Deus permitirá que esse povo sofra, mas não será destruído. Não será destruído. E aí ele conta a parábola, né, da nigela. Nigela é uma sementinha que faz uma especiaria lá no Oriente Médio. Nigela é muito bom mesmo, uma sementinha assim, uma sementinha. A nigela, veja assim, a nigela tá essa flor bonitinha aí, roxa e tal,
mas o que é importante é essa sementinha dela aí, essa sementinha. Aqui no Brasil o pessoal chama de cominho preto, mas não tem nada a ver com cominho. Ela parece o cominho, mas não tem nada a ver de cominho preto, chamado cominho preto. É nigela. A nigela era colhida assim, você batia com a vara, né, para ela se desprender, para a semente desprender, o grão se desprender. Mas batia não para machucar o grão, não para destruir o grão. Assim como também fala assim, como é que se joeira o trigo? Você passa o carro, as rodas do carro sobre o trigo trigo solta. Então, sem triturar. Então, na verdade, embora ao passar com as rodas sobre o trigo, você faz o trigo sofrer de certa forma, mas não destrói o trigo. Quando você bate com a vara a nigela, né, para soltar o grãozinho, você está batendo na planta, mas você não está destruindo o grãozinho. Então é como se Deus estivesse permitindo que o seu povo levasse uma surra, mas só para aprender, não para destruir. Tá bom? Vamos lá então. Vamos lá, tem alguns textos que é preciso lembrar aqui. Ó. Então lembrando, não esqueça do versículo 28 a 30, do capítulo 28 a 33, capítulo 28 a 33, nós temos aí os capítulos relativos a Judá e Israel. No versículo 1, a gente já percebe de quem está falando, da Samaria. Ai da coroa pretensiosa dos embriagados de Efraim e da flor murcha que faz ostentação ao seu ornato, dominando o vale fértil dos homens vencidos pelo vinho. Descrição que é aplicada a Samaria, cidade situada no monte, né, sobre e que domina um vale fértil. Os efraimitas, chama aqui, ó, embriagados de Efraim, então está falando da Samaria, tá bom? Então, é direto para Samaria. Versículo 2, olha que interessante. Eis que vem por ordem do Senhor um homem forte e poderoso, como chuva de pedras, um furacão destruidor, como trombas de água que se abatem com violência, precipita tudo por terra. Está falando de quem? Do imperador assírio, gente. Do rei, do imperador assírio, que vai fazer um cerco em Samaria no ano 724 até 723 e vai tomar Samaria em 722. Presta atenção nisso. Era o rei Sargão. Então, aqui está falando de um rei assírio que vem com força, poder. No ano 724, 723 ele faz o cerco, dura 2 anos o cerco de Samaria, e em 722 ele conquista Samaria e leva o povo deportado para a Síria. Versículo 4, e a flor murcha que faz ostentação de seu ornato, dominando o vale fértil, será como o figo prematuro antes do verão, que a gente vê, logo colhe, apenas o tem na mão e já o devora. Muito bem. Por seus excessos, a Samaria deixou-se dominar. Ou seja, culpa de quem que a Samaria caiu nas mãos do rei assírio? Culpa da própria cidade, da própria Samaria, culpa do povo, né? Agora o rei da Síria vai precisar colhê-la, né, como se colhe um figo maduro. Então, por culpa da Síria, por culpa do seu povo, ela será colhida como um figo maduro. Versículo 7. Aqui já a história, aí ele está falando da Samaria, mas parte para Jerusalém. Mas também estes, aonde? Esses de Jerusalém, titubeiam sob efeito do vinho, alucinados pela bebida, sacerdotes e profetas cambaleiam na bebedeira, estão afogados no vinho, desnorteados pela bebida, perturbados em sua visão, vacilando em seus juízos. Dá uma estocada também em Jerusalém. Aqui já está falando de Jerusalém. E está falando aqui de uma coisa que Isaías condenava muito, os banquetes rituais, né? Os banquetes rituais que eram feitos por sacerdotes, né? E às vezes alguns profetas participavam, né? E assim esses banquetes rituais regados a muito vinho, muita comida, muita bebedeira, né? Fazia com que os sacerdotes e os profetas se distanciassem das suas missões. Isaías vai meter a lenha nisso aqui, tá bom? Vamos lá. 9. Então esse versículo 9 é como o próprio Isaías fala, o que o povo fala dele
é como se estivesse referindo ao profeta. A quem pretende ele ensinar a sabedoria? A quem quer fazer compreender as revelações? A meninos apenas desmamados que acabam de deixar o seio? Então é como se estivesse falando, o profeta estivesse falando dele, né? O profeta estivesse falando dele. A quem que ele pensa que quer ensinar sabedoria? A quem que ele pensa que ele vai fazer compreender as revelações? A esse povo que parece uns meninos mimados? Né? Muito bem. Versículo 11, aqui gente que balbucia, né? Pois bem, será por gente que balbucia, será numa língua bárbara que o Senhor falará a esse povo. Ou seja, a língua dos assírios, né? Isso aqui é a linguagem do conquistador assírio. Deus vai usar uma linguagem bárbara, a do conquistador assírio, para corrigir seu povo. No versículo 16, nós temos esse grande momento. Ah, não, peraí, no versículo 15 tem uma coisa aqui importante. Peraí, versículo 15 é importante. Versículo 15. Fizemos um pacto com a morte, dizeis vós, uma convenção com a morada dos mortos. A inundação passará sem atingir-nos, porque fizemos da mentira um abrigo e da perfídia um refúgio. Isso aqui é uma grande chamada de atenção do profeta em relação ao pacto que o rei Ezequias tinha feito com o Egito. No ano 704, você já passou comigo isso, no ano 704, o rei Ezequias, rei de Judá, reino do sul, fez um pacto com o Egito. E Isaías havia condenado esse pacto. Lembra? Isaías condenou esse pacto. E Isaías volta aqui de novo a condenar esse pacto que o rei Ezequias fez com o Egito. Fizemos um pacto de morte. Um pacto de morte. Vamos lá. Agora nós entramos num tema maravilhoso, maravilhoso, e presta atenção. Leia comigo. Versículo 16. Por isso o Senhor Deus lhe diz: eu coloquei em Sião uma pedra, um bloco escolhido, uma pedra angular, preciosa de base. Quem confiar nela não tropeçará. Preste atenção e coloque esse versículo 16 no seu coração. Enquanto Isaías fala da situação que está acontecendo, que a pedra angular é a cidade de Sião, que a pedra angular é Jerusalém, que a pedra angular é o povo que se mantém fiel, Isaías já aponta para a verdadeira pedra angular. Aquela pedra que quem confiar nela, ninguém vai tropeçar. Ele é um profeta messiânico. E como um profeta messiânico, ele usa daquilo que está acontecendo para apontar o que será no futuro. E no futuro, o Messias prometido há de vir. E o povo encontrará paz, e o povo encontrará justiça, e o povo encontrará misericórdia quando esse Messias chegar. E ele chegará como a pedra angular. E é por isso que o Evangelho aponta Jesus como a pedra angular. A pedra rejeitada tornou-se a pedra angular. Mas tem mais do que isso. Em Romanos capítulo 9, versículo 33, o próprio apóstolo Paulo fala desta pedra angular que ninguém vai tropeçar. Paulo também fala em Romanos capítulo 10, versículo 11, também desta pedra angular, essa pedra angular, relacionando essa pedra angular que Isaías fala com Jesus, porque quem confia nele não tropeça. Tá bom? E terminamos aqui então, só para mais ou menos localizar, terminamos 21, versículo 21, só para a gente mais ou menos, porque o Senhor se levantará como no monte Farazim e fremirá como no vale de Gabaon. Aqui conta duas, né? Como é que o Senhor vai fazer? Como o Senhor vai fazer com o seu povo? Vai trazer a vitória, como no Monte Farazim e como no Monte Gabaon. Só para a gente lembrar, o Monte Farazim, está entre Jerusalém e Belém, né? E foi ali nesse Monte Farazim que Davi teve uma maravilhosa vitória sobre os filisteus, né? No Monte Farazim. E no Monte Gabaon, Gabaon fica 9 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Esse lugar também foi um lugar de vitória de Davi. Então olha que interessante. O Isaías pega 2 lugares de vitórias, Farazim e Gabaon, onde Davi venceu magistralmente,
para dizer que Deus vai nos fazer vencer, como fez a Davi vencedor. E terminamos justamente com aquele momento que eu falo, existem grãos que para você debulhar, você precisa bater, mas não esmagar. Você precisa passar com a roda por cima para que ele se solte, mas não triturar esse grão, né? Não triturar esse grão. É o que Deus faz com o seu povo. Bate, mas não para triturar. Bate, mas não para esmagar. Bate para que ele possa se purificar. Não se esqueça, há uma pedra angular. Se você confia nela, você não vai tropeçar. Et crutim Domini, fugit partes adversa. Vite teleu detribiuda, radiges Davide. Aleluia.